Mais uma chance de encostar no pelotão de frente desperdiçada. Bora falar do que foi esse Remo 2, Galo 2 pelo Campeonato Brasileiro? Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Araújo e você está no Minuto 13. Bora lá então, meu povo, sem rodeios. Vamos começar falando da escalação do time do Galo. O Barba manda a campo um time bem diferente daquilo que a gente estava imaginando. Né? Acredito que foi muito em função da questão de rodar o elenco, pensando também no jogo contra o Bragantino na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, né? Conseguir aí dosar um pouco os jogadores, girar um pouco o elenco, né? Dentro daquilo que ele tem possibilidade de fazer, né? Porque a gente sabe que o elenco do Galo é deficitário em muitas peças, então dentro daquilo que era possível, o Barba fez algumas modificações e para mim a mais surpreendente foi a entrada do Reinier, mas a gente vai passar a limpo aqui a escalação que o Barba mandou a campo. O Barba mandou a campo o time do Galo escalado com o Everson no gol, como sempre. Na lateral direito, Preciado no lugar do Natanael. A dupla de zaga tem a entrada do Vitor Hugo no lugar do Lianco, então é Juan e Vitor Hugo na zaga. E na lateral esquerda, a única alteração que já era imaginado que aconteceria, que era o Pacini no lugar do Renan Lodge, que estava suspenso. No meio de campo, o Barba vem com essa novidade aí de colocar 3 jogadores de mais marcação, vamos dizer assim, em tese, porque na prática acabou não sendo tanto assim. O Alan Franco, o Maicon e o Cissé, ali fazendo essa trinca de volantes, né? E o Bernard Alaminda e o Reinier lá na frente. Então, assim, uma novidade aí a entrada do Reinier, essa entrada de 3 jogadores assim de um pouco mais de marcação, né? Que seria o Cissé, o Maicon e o Alan Franco. Então, Barba, dentro daquilo que foi possível, rodou o elenco ali para poupar alguns jogadores, trazer descanso para alguns jogadores, poder dar ritmo de jogo a outros aí num jogo fora de casa. Então, essa escalação, essas mudanças que aconteceram me surpreendeu. Eu imaginava assim que caso o Cassierra não jogasse, que a gente fosse ver o Borbas tendo ali minutagem desde o início do jogo, mas aí o Barba optou por ter o Reinier ali, esse jogador mais móvel ali, né? Porque o Reinier não é o típico centroavante, né? Ele é um jogador muito mais móvel e me surpreendeu. Não só pela entrada, mas pela boa atuação que o Reinier teve. O Reinier, para mim, foi um dos destaques positivos desse time do Galo no jogo contra o Remo. Um jogador que gerou muita movimentação, saiu muito da área, fez mais ou menos aquilo que a gente vê o Cassierra fazendo. Só que o Reinier fazendo isso, jogando mais pelo meio, né? Voltando um pouco mais, ajudando na construção das jogadas, acionando muito os pontas, né? Do time do Galo. O Preciado aparecendo muito pelo lado direito, então o Reinier fazendo muito essas viradas de jogo, aparecendo muito ali para dar opção de jogo no meio de campo do Galo. Foi um jogador que teve uma atuação muito interessante e, assim, mostra que pode ser útil, pode ser um jogador que pode ser útil aí ao Barba em determinados jogos. O jogo dele no sábado foi um jogo muito bom, não só pelo gol, mas por aquilo que ele fez em termos de movimentação e pelo que ele fez quando tinha a posse de bola. Bora falar então da bola rolando, porque já com 2 minutos de jogo, a gente já tem o Galo sofrendo o primeiro gol do jogo. O Remo começa o jogo fazendo uma marcação muito forte na saída de bola do Galo. Né? O Galo faz a saída de bola ali com o Everson, o Juan pela direita, o Vitor Hugo pela esquerda, o Maicon tentando aparecer ali pelo meio para ser aquele jogador no entrelinhas ali para ser uma opção de passe. Só que o Remo chega também com 4 jogadores ali, tinha o Preciado ainda do Galo pelo lado direito. Né, mas o Remo chega com 4 jogadores para fazer a marcação. O Jajá pelo lado esquerdo, que ficava ali dividindo a sua atenção entre o Juan e o Preciado. Os jogadores estavam muito próximos ali daquele lado direito, então o Jajá poderia tranquilamente saltar, seja no Juan, seja no Preciado. Você tem também o Gabriel Talhari, perdão, pelo meio. O Iago Pikachu pelo lado direito e o Zé Ricardo ali sendo esse quarto jogador ali da equipe do Remo, ajudando nessa marcação-pressão. O Everson tenta sair jogando ali com o Juan não consegue achar uma opção de passe, tinha um Preciado ali pela direita, o Maicon ali pelo meio não conseguiu ser aquele jogador que aparece nas costas da linha de marcação alta do Remo, então o Juan volta a bola para o goleiro Everson, e aí, vocês vão ver aí na imagem, o Everson já pressionado pelo Gabriel Talhari, já espana a bola para frente, já tenta se livrar da bola jogando ela para frente, buscando ali um jogador de referência que no caso
caso seria o Reinier. Só que o Reinier não tem a característica, por exemplo, que um Cassierra ou um Thiago Borbas teria de ser aquele jogador que briga pelo alto. Né? E depois a gente vai ver na imagem que o Everson poderia ter a opção do Pacini lá do lado esquerdo sozinho. Né? Como o Pikachu está saltando ali na marcação no Vitor Hugo, o Pacini fica totalmente livre do lado esquerdo, poderia ser uma opção de passe desse lançamento longo, mas ali como o Everson tem uma fração de segundos ali, teria que pensar muito rápido, ele acaba espanando a bola pelo meio, né, tenta se livrar da bola jogando ela pelo meio, e aí o defensor do Remo acaba levando a melhor, né, o Reinier não consegue nem chegar a combater ali pelo alto, então vem a cabeçada, já sobra pro Jajá, no momento que a bola já tá vindo na direção do Jajá, o Juan, vocês podem reparar depois, o Juan, ele faz que vai, ameaça ir para partir para cima do Jajá, só que aí ele hesita e para, e aí nesse meio segundo ali que ele faz que vai e para, o Jajá já domina, já buscando o espaço livre, né? Vocês vão ver aí na imagem o espaço livre, o tanto de espaço que ele tinha ali para levar a bola para meia-lua com um toque só. Ele já ajeita o corpo e a bola já para meia-lua ali com toda a liberdade do mundo. E aí no que o Vitor Hugo e o Juan tentam chegar ali já é um pouco tarde, né? Porque o já chega com muito espaço de frente para o gol, finaliza ali no canto, sem chances de defesa para o goleiro Everson. Então faltou ali um pouquinho de raciocínio mais rápido ali dos defensores do Galo, principalmente do Juan. Para mim ali é um erro do Juan nesse lance, porque o Maicon tá ali com o seu jogador ali sendo marcado, né, pelo meio, o Vitor Hugo tá ali pelo lado esquerdo, então já tem uma distância muito confortável entre os defensores do Galo. Então o Juan hesita em partir para cima, né, e aí nisso já consegue ganhar tempo, espaço, e aí de forma inteligente ajeita, ganha o espaço ali da meia-lua e finaliza sem chances de defesa para o goleiro Everson. O Remo sai na frente e aí depois o Remo deu a bola para o Galo. O Galo encontrou muita dificuldade de conseguir furar o bloqueio da defesa do Remo, tanto que demora muito para conseguir achar os seus espaços ali no campo de ataque, e nisso aí foi cerca de meia hora de jogo, assim, 30 minutos, do Galo tendo a posse de bola, martelando, mas não conseguindo achar espaço, não conseguindo furar o bloqueio, tendo dificuldades ali para chegar à área adversária, muitas finalizações que o Galo tentou de fora da área, bloqueadas na maioria das vezes pela defesa do Remo, que estava ali se fechando da maneira como podia, e aí o Galo teve muita dificuldade nos primeiros 30 minutos de jogo para chegar ao gol de empate. Só que aí, depois de tanto martelar, o Galo consegue achar um espaço, consegue finalmente furar o bloqueio da defesa do Remo e chegar ao gol de empate. O Remo, em determinado momento do jogo, estava postado numa marcação de 5-4-1, né, 5 jogadores ali na última linha de defesa, 4 jogadores pelo meio e só o Gabriel Talhari ali na frente sozinho. O Cissé vai avançando pelo lado direito e aí de forma muito inteligente aproveita, vocês vão ver aí na imagem, que ele aproveita um erro do posicionamento da última linha do Remo, né, um jogador ali pelo meio deixa o Preciado em totais condições para poder explorar as costas do Mike, que era o lateral esquerdo do Remo. O Preciado passa sozinho nas costas ali do jogador do Remo, então ganha todo o espaço ali de linha de fundo. O passe do Cissé vem na medida e aí o Preciado chega sozinho na linha de fundo, faz o cruzamento, encontra o Reinier aparecendo ali muito bem, o posicionamento do Reinier muito bom, ele vem de trás ali, aparece como elemento surpresa e cabeceia sozinho, manda a bola no ângulo do Marcelo Rangel e empata o jogo numa boa jogada do time do Galo, que conseguiu aproveitar ali um furo, um vacilo da defesa do Remo, e esse vacilo nessa linha ali do Remo, nessa linha ali dessa última linha de marcação, se repete no segundo gol. Quando o Remo muda um pouco ali a sua forma de marcação, sai desse 5-4-1 e no momento do segundo gol do Galo, ao meu ver, começa a marcar ali num 4-2-4, tem 4 jogadores do Remo na linha de ataque, marcando os defensores do Galo, e aí você tem um jogador visando ali o Vitor Hugo, outro jogador visando o Juan, e aí um jogador visando o Cissé baixa ali para ajudar na linha de construção do Galo ali na sua linha de defesa, o Cissé baixa, e aí um jogador do Remo tá de olho no Cissé, claro, mantém uma certa distância, mas aí a visão dele tá ali de olho no Cissé, o Preciado tá aqui pelo lado direito, tem um jogador que vai marcar ali o Preciado, e aí nessa linha ali de 4 jogadores do Remo, ficam os 2 volantes ali um pouco atrás, e aí tem um espaço, um buraco, que o Maicon aproveita para saltar, vocês vão ver, o Maicon salta atrás dessa linha
de ataque, recebe um passe sozinho, com muito campo, muito espaço, e aí o Maicon explora mais uma vez o lado direito, dessa vez quem aparece nas costas do Mike é o Alaminda vai passando em velocidade e outra vez, vocês vão ver na imagem, outra vez a defesa do Remo, a última linha de defesa do Remo, não consegue ter uma linha de impedimento boa ali, tanto que mais uma vez um jogador ali na meia-lua dá condições para o Alaminda poder explorar as costas do lado esquerdo de defesa do Remo, o Maicon dá o passe na medida e nisso aí a defesa do Remo já se desconstrói toda, porque o Alaminda recebe ali quebrando essa linha, né, recebe o passe na linha de fundo, a defesa do Remo se desorganiza, e aí o Bernard sozinho do outro lado na segunda trave vai aparecer na pequena área para mandar a bola para o fundo das redes e fazer o gol da virada do Galo. Ali parecia que o jogo ficaria sob controle do Galo. O Galo, no intervalo ali de 3 a 5 minutos, vira o jogo, né, começa a ficar numa situação muito confortável, poderia aproveitar o embalo para tentar aí um terceiro gol e colocar a situação do jogo ainda mais tranquila, mas aí o Galo ofensivamente fica por isso mesmo. Faz os 2 gols, termina o primeiro tempo vencendo por 2-1, e aí no segundo tempo o jogo vira um pouco por conta da mudança de postura do time do Galo na segunda etapa. No segundo tempo, com o Remo precisando do resultado, jogando em casa, o time passa a ter mais o controle da posse de bola, passa a tentar controlar mais as ações do jogo, busca achar ali algum espaço na defesa do Galo. O Galo também se fecha, deixa a bola com o time do Remo, tanto que no segundo tempo o Remo passa a ter ali praticamente 60% de posse de bola, contra 41, 40% ali da equipe do Galo. O Galo deixa a bola com a equipe do Remo, tenta se fechar como pode, o Remo vai tentando, vai martelando e de tanto martelar acaba achando espaço. E aí a gente percebe ali alguns erros sucessivos ali da equipe do Galo que levaram ao gol de empate do Remo no lance do gol marcado pelo Gabriel Talhari. A gente tem ali o Vitor Bueno com muito tempo e espaço para poder pensar no que vai fazer. O Alan Franco acaba não atacando ali o Vitor Hugo, o Igor Gomes está na marcação de um jogador, o Pacini também está na marcação de outro, o Coelho, que a essa altura do jogo já tinha entrado, estava ali marcando o jogador mais agudo pelo lado direito de ataque do Remo. E aí o jogador ali, o Vitor Bueno, que era o jogador ali ou pro Alan Franco ou pro próprio Igor Gomes, tentar ali subir e pressionar para não deixar o jogador tão confortável, deixa o Vitor Bueno numa distância muito boa para ele pensar, para ele decidir, e aí ele pensa na vida, pensa nos cachorros, e aí olha, vê o Gabriel Talhari passando ali nas costas do Vitor Hugo, né? Aí tem também o erro da última linha de defesa do Galo. O Talhari passa nas costas do Vitor Hugo. O Juan, que era o jogador que estava ali na marcação do Talhari, não faz a cobertura para cima do Vitor Hugo, então você tem um erro do volante, você tem um erro do zagueiro, e aí o Gabriel Talhari também tem um lance de raríssima felicidade, porque ele recebe o passe ali em profundidade do Vitor Hugo, o Everson chega ali para tentar abafar, ele dribla o Everson, e praticamente sem ângulo ele consegue mandar a bola ali para as redes, né? É um lance também de muita felicidade do Gabriel Talhari, que consegue ali num lance também de muito oportunismo mandar a bola para o fundo das redes, numa sucessão de erros da defesa do Galo, a falha da marcação do Alan Franco, o vacilo do Juan, mais uma vez o Juan falhando no gol, em não acompanhar o seu marcador, em não fazer a cobertura do seu companheiro de zaga, né, deixar o jogador passar sozinho, e aí também o lance de felicidade ali do Gabriel Talhari de conseguir achar um espaço mínimo para mandar a bola para o fundo das redes, deixou o jogo tudo igual, e aí depois disso o Galo voltou, só depois que sofreu o gol de empate que o Galo tentou voltar para o jogo, e aí buscou muitas ações pelo lado esquerdo, o Pacini foi muito acionado, e aqui um parêntese para elogiar uma boa atuação do Pacini, muito seguro mais uma vez, menino muito habilidoso, de bom passe, boa visão de jogo, bom posicionamento, é um lateral muito promissor, com um futuro brilhante aí no futebol, cara, é prazeroso assistir o Pacini jogar. Assim, a habilidade que ele tem, o controle de bola, o domínio, a visão, o passe, é um jogador muito promissor, precisa ser muito bem trabalhado, muito bem moldado e precisa ter minutagem no time do Galo. Eu sei que a gente tem o Renan Lodge, que é um senhor lateral esquerdo, né, dispensa comentários, mas o Pacini precisa ter mais espaço, precisa ter mais oportunidade também, precisa ter minutagem nos jogos para poder melhorar, ser melhor lapidado, porque, cara, é um ativo espetacular que o Galo tem em suas mãos. Tem um lance ali depois, né, que durante o jogo
num primeiro momento, eu achei que não era pênalti. Hoje de manhã, revendo o lance, eu fiquei com dúvidas. Assim, poderia ter sido marcado pênalti, porque de fato há um toque que desequilibra o Pacini. E aí o Ramon Abate-Abel acaba não marcando ali a penalidade. O Barba faz mexidas, coloca o Cassierra, coloca o Thiago Borbas. Tem também o Vitor Hugo, o próprio Coelho que eu já tinha falado, né? O Igor Gomes, que atua ali para um pouco mais pelo meio, ali um pouco recuado para ser quase que um companheiro ali do Alan Franco na volância, mas meio que não surte o efeito imaginado. O Galo não consegue, no final das contas, chegar ao gol da virada. Tem esse pênalti aí que o juiz acaba não marcando, acaba sendo um lance muito interpretativo, né? Muito mais interpretativo do que um lance ali de erro crasso da arbitragem. Mas no final das contas fica aí o 2-2 e mais uma chance que o Galo desperdiça de chegar ao pelotão de frente. Mais uma vez o Galo não consegue aproveitar um jogo no qual teria condições de vencer, desperdiça a oportunidade de pontuar, deixa 2 pontos para trás. E aí fica mais uma vez aquele sentimento, aquele gostinho de que, cara, parece que não dá para empolgar com esse time do Galo. É um time que fora de casa contra o Palmeiras consegue uma vitória impressionante, né, jogando bem, jogando de maneira disciplinada, e aí no jogo seguinte contra um Remo da vida, fora de casa, quando tem totais condições de conseguir conquistar os 3 pontos que seriam fundamentais para distanciar o time da zona de rebaixamento e aproximar o time do pelotão de cima, o time vai lá e desperdiça mais uma vez a oportunidade. Fica o sentimento, pelo menos por enquanto, o sentimento de que o destino do time do Galo é ser um time de meio de tabela para baixo. Né? Não é um time que parece que vai brigar pela Libertadores. E olha que assim, o Campeonato Brasileiro desse ano, essa volta pós-Copa do Mundo, o nível dos times brasileiros pós-Copa do Mundo está baixo. Está muito baixo. Qualquer time que for minimamente organizado vai conseguir uma vaga na Libertadores. Não precisa ser um time espetacular. Basta ser um time minimamente decente, minimamente organizado, conseguir fazer ali o seu arroz com feijão, que vai conseguir terminar ali entre os 6, 8 primeiros, a depender aí da quantidade de vagas que a gente vai ter na Libertadores aí ao final do Campeonato Brasileiro. Basta ser minimamente organizado, gente. Basta ser minimamente decente que você consegue uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Pelo nível que os times estão apresentando num geral pós-Copa do Mundo, não é difícil chegar ali no G6, G8. Basta ter um pouquinho de decência, basta ter um pouquinho de organização e basta ter um pouquinho também de qualificação do elenco. A diretoria do Galo precisa enxergar isso. Tem que parar com essa morosidade de ficar levando a banho-maria, essa janela de transferências, com essa ideia de que a janela vai fechar só no dia 11 de setembro. Mas até lá, quantas rodadas do Campeonato Brasileiro já vão ter passado? Quantas fases de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana vão ter ficado para trás? Tem que ter senso de urgência para qualificar o elenco, para que o time possa conseguir alçar voos mais altos no Campeonato Brasileiro. 2, 3 jogadores ali de um pouquinho mais de qualidade pode fazer com que esse time chegue à Libertadores via Campeonato Brasileiro. Não tá difícil, gente. Não tá difícil. Basta ser minimamente organizado, basta a diretoria querer um pouquinho mais, qualificar mais esse elenco, que o Galo pode sim conseguir chegar ali no grupo dos 6, 8 primeiros. Olha o nível do Campeonato Brasileiro, olha o nível dos últimos jogos. Dá para chegar, basta querer, basta ter um pouquinho de organização dentro de campo e um pouquinho mais de qualificação do elenco, mas tem que ser o mais rápido possível. Não pode deixar para reforçar o time só lá no dia 10, 11 de setembro, porque até lá já vão ter se passado aí não sei quantas rodadas de Campeonato Brasileiro, e aí quantos pontos podem ficar para trás aí que podem acabar atrapalhando o Galo nesse objetivo. Tem que ter um pouco mais de senso de urgência. E dentro de campo o time precisa ser mais ligado, mais organizado, principalmente defensivamente. Ofensivamente a gente já sabe já dos problemas e tudo que o time vem tendo, da falta de qualidade, mas no jogo de sábado o time deixou de pontuar muito por vacilos da defesa. Minha gente, lembrando sempre, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Vem com a gente, vamos fazer esse projeto aqui crescer, porque aqui a gente fala de Galo sempre. No mais, minha gente, um abraço, agradeço demais a você que esteve comigo aqui até o final do vídeo e até a próxima. Esse meio de semana aí tem Galo e Bragantino para a gente poder comentar aqui no canal, então aguardo vocês no próximo vídeo. No mais, um abraço e até a próxima, meu povo.